Olá, pessoal, tudo bem? Professora Tassiane aqui. Como a gente está nesse momento atípico, a gente vai ter algumas aulas por vídeo, tá? Essa é a primeira que eu estou testando com a câmera junto. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos entrar na unidade 2, tá? Falar de deformações verticais. Então, nessa aula eu vou mostrar para vocês o que são essas deformações, como que elas acontecem. A gente vai falar um pouquinho dos ensaios, né, que trazem para a gente as propriedades do solo. E aí, nas próximas aulas, a gente vai falando sobre como calcular o recalque, essas deformações em si, vamos fazer alguns exemplos, eu vou fazer junto para vocês acompanharem. Hoje a aula vai ser um pouquinho mais teórica, então a gente vai falar, comentar sobre esses assuntos teóricos para depois ir avançando, né, na parte de cálculo, tá? Como comentei com vocês em sala, essa matéria ela é muito mais simples do que uma matéria só de cálculo, ela tem uma junção das duas situações, então vai ter um pouco de teoria, um pouco de cálculo junto, mas não vai fugir muito de cálculos simples, né, de multiplicação, de algumas equações simples, não vai chegar ao que a gente trabalhou em concreto armado, ao que vocês vão ver na parte estrutural. Aqui é mais para a gente analisar as características dos solos, beleza? Então, a gente vai falar hoje de deformações devido ao carregamento vertical, né? O que vai ser o carregamento vertical de novo? A edificação, tá? Ou as edificações. Vamos falar dos ensaios e da teoria da elasticidade, tá? Vamos conversar sobre os dois. Aqui. Então, pessoal, para começar, as deformações que vão acontecer no solo vão ser devidas a essa aplicação de um carregamento. Então, eu tenho a minha camada de solo lá, certo? A superfície, eu vou vir aplicar um carregamento, tá? Nessa camada de solo, e isso vai fazer com que aconteça o quê? Com que o meu solo se reorganize, se rearranje, e vai dar o quê? Uma variação volumétrica nesse solo em relação às fases ar e fase água. Então, o que tiver de ar lá um pouco vai ser expulso, a água vai se reorganizar nas camadas mais profundas, pode até chegar a sair um pouco, então o volume inicial de solo que estava ali, ele vai se modificar quando eu coloco, né, quando eu faço a aplicação de um carregamento na sua superfície, tá? Por que a gente tem que estudar, e é tão importante a gente estudar a deformação de solo? Porque elas são muito maiores do que aquelas comparadas com um elemento estrutural. Então, quando a gente fala de concreto armado, né, ou mesmo de madeira, de aço, a gente vai ter uma deformação do material devido a um esforço, mas no solo isso é muito exacerbado, então essa deformação é muito grande, por isso que a gente precisa conhecer essas deformações e levá-la em conta nos nossos cálculos. É uma maneira de conhecer o solo e saber como que ele vai se comportar ao longo do tempo. Importante também é isso, pessoal. Essas deformações do solo, elas nem sempre acontecem num primeiro momento. Elas podem começar num primeiro momento, mas muitas vezes essa deformação vai se produzir ao longo do tempo. Então, começa com uma deformação inicial, mas ao longo do tempo de utilização, o solo vai se rearranjando, vai se rearrumando, e ele pode gerar novas deformações. Por isso que a gente precisa conhecer todas essas etapas e o que implica no solo quando a gente fala disso. Beleza. Nós podemos ter, então, deformações rápidas, que vão normalmente acontecer no primeiro momento, quando eu coloco a edificação na superfície, já vai ter uma deformação, que são chamadas de deformações rápidas. Vão acontecer o quê? Normalmente nos solos arenosos ou solos argilosos que não têm saturação, que não estão com aquela liga, com aquela coesão que a gente comentou nas outras aulas, né? Que fazem com que os grãos formem uma estrutura. Então, eles vão estar grãos soltos. Aí, eles podem gerar uma deformação já bem imediata. Tá? E aí, quando eu tenho uma parcela de saturação no meu solo argiloso, então eu tenho uma umidade, uma certa quantidade de água, eu vou ter deformações
mais lentas que vão acontecendo gradualmente ao longo do tempo, tá? O estudo das deformações, pessoal, é essencial quando a gente fala de geotecnia. Por quê? Porque se a gente não conhece essas deformações, não as prevê, a gente pode ter situações muito atípicas que vão interferir nas propriedades da edificação que foi pensada previamente. Não é para interferir na vida da edificação quando a gente fala de solo, é para que tudo fique estável e para que as deformações sejam homogêneas, né? Para que não tenha esse tipo de situação. Então, aqui a gente tem os prédios de Santos, né? Aqui no Brasil, que eles têm um recalque bem pronunciado, então uma deformação bem pronunciada em certas camadas ali de solo, né? A gente vai falar um pouco mais disso lá para frente. E, claro, a Torre de Pisa, né? Famosa, que também é um caso bem famoso de recalque, de deformação por movimentação do solo, né? Que foi acontecendo porque não foi prevista essa primeira situação, não teve uma investigação dessas propriedades do solo de uma maneira que previu esse movimento, tá? Quando que acontece essas deformações, né, que são exacerbadas, tá? Vamos conversar lá desde o começo. Então, as deformações elas vão ser geradas pelo adensamento do solo ou sua consolidação. O que é isso? Então, eu coloco lá, como eu comentei, tem o carregamento, o meu solo tem um certo volume de ar e de água e ele vai sendo expulso. E aí as minhas partículas de solo vão se aproximando uma da outra e o meu solo vai adensando ao longo do tempo. É um processo, então, gradual, que vai acontecendo aos poucos, vai transferindo as tensões entre a água e o maciço sólido. Então, aquela pressão neutra que eu tinha do solo sem carregamento, ela vai mudando, ela vai se transferindo, vai se distribuindo, né, ao longo da camada de solo, e aquele solo vai reduzindo seus espaços e vai adensando aos pouquinhos, tá? Nas areias, pessoal, o adensamento vai ocorrer de forma muito rápida, vai ser quase que imediato. Se eu coloco um carregamento em cima de uma superfície que tem um solo arenoso, tá? Vai acontecer de uma maneira muito rápida, quase que imediata, essa deformação de adensamento. Já nas argilas, o processo vai ser gradual e ele vai ser controlado com essa expulsão da água. Então, a água que estava ali no solo parado vai sendo expulsa aos pouquinhos devido a esse carregamento que vem da edificação, e aí vai expulsando, e o solo vai adensando cada vez mais, e isso vai gerando essa deformação que pode levar anos para acontecer, tá? O que pode acontecer quando a gente tem um recalque, uma deformação, só em uma região da minha edificação? Eu posso chegar até um rompimento do solo. Então, o que a gente comentou nas outras aulas, se eu não tenho coesão, ou se eu tenho uma estrutura que não está aguentando, né, o carregamento da edificação, ela pode se romper e aí causar, né, um recalque muito grande, devastador, que pode chegar a ruir a minha estrutura, então não conseguir mais utilizá-la, tá? Então a gente precisa realmente conhecer esses processos para conseguir prever essa situação e saber o que fazer quando acontecer essas deformações geradas pela movimentação do solo, tá? Então, o processo de adensamento e as suas deformações vão ocorrer devido a um esforço de compressão. Então, eu tenho lá o solo, de novo, vou vir com a minha edificação e vou comprimir, eu vou forçar o meu solo para baixo. É um esforço de compressão, tá? Que a edificação faz no solo. É aquela tendência a reduzir os espaços do solo, a adensá-lo, a comprimi-lo, tá? E aí, pessoal, nós precisamos conhecer, então, essa resistência à compressão do solo, que vai auxiliar a que essas deformações não fiquem tão exacerbadas e que a gente consiga prever o seu comportamento, tá? Então, a resistência à compressão, a essa propriedade do solo, quanto que ele resiste, né, de carga à compressão, vai depender de vários fatores. Por exemplo, tipo do solo, se ele é argiloso, se ele é arenoso, né? Como que é a composição desse solo,
a sua estrutura, como que ele se arranja, como que são as partículas, qual que é o tamanho dessas partículas, qual que é a combinação granulométrica dessas partículas, né? Se eu tenho mais finas e mais grossas misturadas, como que isso acontece, né? Como que elas se estruturam ali microscopicamente. Nível de tensões, então, tenho água lá dentro, qual que é a tensão que a água está trazendo dentro desse maciço, qual que é a tensão do solo em si pelo seu peso específico, tá? E ainda, grau de saturação do solo, então, quanto de água que eu tenho lá dentro, como que essa umidade está influenciando, né, na minha resistência à compressão do solo, para auxiliar a segurar essa resistência ou até atrapalhar a segurar essa resistência, como que trabalha a coesão dentro desse solo, tá? Nós temos vários ensaios que conseguem medir, né, essa propriedade de compressão e, consequentemente, com esses resultados, a gente consegue definir as deformações para diferentes tipos de solo. A gente vai falar de alguns dos ensaios aqui hoje. Então, o primeiro ensaio que a gente vai falar é o ensaio de compressão simples. O que é um ensaio de compressão simples? É um ensaio bem similar ao que a gente realiza em concreto, tá? A gente molda, né, pega uma amostra de solo cilíndrica, certo? Normatizada, beleza? Eu levo para um laboratório e aí eu vou colocar numa prensa, posicionar, vou aplicar uma tensão na base do meu cilindro, né? Como vocês podem ver aqui. E aí essa tensão vai comprimir esse cilindro até que ele se rompa, tá? Então, essa amostra que vem lá do meu maciço de solo é uma amostra que ela precisa ser indeformada, ela tem que ter um formato definido, que é difícil de conseguir, tá? E, além disso, ela não tem como a gente retirar a umidade dela para eu analisar só o solo. Ela é analisada como ela estava, né, no processo inicial. Então, o que pode acontecer? As partículas de água que estão ali no interior do solo, elas vão interferir na resposta da compressão, tá? Então, se o meu solo estiver mais seco, ele vai ter uma certa resistência, se ele estiver mais úmido, ele vai ter outra resistência. Esse ensaio não consegue diferenciar esse tipo de situação, tá? E aí, nós podemos ter dois tipos de rompimento que pode acontecer. O rompimento por cisalhamento, tá? Quando tem essa situação aqui, né? Ou rompimento por embarrigamento, quando o meu corpo de prova fica mais gordinho, né? Se deforma lateralmente antes de romper, tá? Pode ter essas duas situações, depende do quê? Do tipo de solo. As duas situações são aceitas no ensaio, mas dependendo do tipo de solo, ele vai ter uma resposta diferente, tá? E aqui na lateral, o que tem para vocês é uma tabela que vai medir a resistência do solo, mais ou menos baseado com a sua consistência. Então, dependendo da consistência de solo que eu tenho, né, é comum que fique nessa classificação aqui de resistência à compressão, tá? E aqui nós temos os golpes, né, do ensaio SPT. Esse é um ensaio de investigação geotécnica normatizado pelo Brasil. Tem norma aqui brasileira para a realização desse ensaio, ele é o mais comum de ser realizado para qualquer terreno, tá? Onde a gente realiza um furo, vários furos, na verdade, no terreno, né? Tem número mínimo da norma, e consegue o resultado através de golpes para realizar a cravação de um dispositivo, de um amostrador dentro do solo. Então, eu vou cravando por marteladas o número de golpes que eu precisar para cravar uma certa profundidade, vai nos dar esses valores aqui, esses resultados, né, os números do SPT. A gente pode juntar essas classificações e utilizar essa tabela para definir qual é o meu tipo de solo, né, como que vai ser a sua resistência, como que está a sua deformação em relação ao ensaio de investigação geotécnica. Então, é uma tabela bem legal que linka esses resultados, tá? Gente, lembrando que o resultado de resistência à compressão simples, ele vai levar em conta a carga que está sendo aplicada, então a carga que vem
da prensa em relação à área da base do cilindro, tá? Não é só o valor da carga, é em relação àquela área onde a carga está sendo aplicada, tá? Então, é o valor de tensão, beleza? É carga, força sobre área, tá? É a nossa resistência à compressão, beleza? Joia, agora vamos falar do ensaio triaxial. Esse ensaio também vai nos dar resultado carga, aplicação de carga sobre a área da amostra, tá? O que vai acontecer? Nesse ensaio, a gente vai confinar o corpo de prova, tá? Então, ele vai ficar confinado lateralmente, para que ele não consiga se movimentar de maneira lateral, tá? E, além disso, né, como que a gente faz esse confinamento? Ele é confinado aplicando entrada de água aqui, e essa água vai realizar uma pressão que o confina, né, dentro desse dispositivo. Então, está lá o corpo de prova, em volta vai ser todo preenchido por água, que vai fazer um esforço ali para confinar esse corpo de prova, para segurar ele por pressão, e aí só vai analisar a resistência à compressão axial, então que vem de cima, né? Só vai analisar essa situação. Eu não vou ter deformação lateral, porque não tem espaço para isso, tá? Ele está completamente confinado. Além disso, pessoal, nesse ensaio, a gente pode drenar o corpo de prova. Então, eu posso pegar diferentes amostras de solo, tá? E realizar a drenagem desse material. Então, retirar a quantidade de água que está presente na amostra para que ela não interfira no meu resultado e eu consiga analisar o corpo de prova de uma maneira mais precisa, mais limpa. Consiga analisar o solo sem aquela situação específica daquele terreno, né? Para que eu consiga o quê? Reproduzir e comparar resultados depois. Então, eu posso retirar, drenar o corpo de prova, retirar a água de dentro do corpo de prova. E com isso eu consigo medir também a pressão neutra. Então, medir qual que era o esforço que a água estava fazendo antes dela ser retirada, né? Que é aquele valor que a gente estava comentando nas primeiras aulas lá, quando a gente fala de tensão de solo, nós temos a tensão do próprio solo e temos a tensão da água, que está fazendo um esforço contrário, por isso que a gente diminui para conseguir a tensão efetiva. Então, nesse ensaio aqui, a gente consegue medir esse valor da pressão da água no próprio ensaio, naquele solo, naquela amostra, naquela situação. Então, é um resultado bem preciso para que a gente consiga os valores de tensão efetiva e para que a gente consiga um resultado de compressão mais preciso, né, para aquele solo. Beleza? Porque nem toda amostra vai estar com a mesma umidade. Se eu conseguir ele sem umidade, eu consigo analisar o solo de uma maneira mais igualitária, né? Então, é isso. Beleza. E ainda, pessoal, o terceiro ensaio é um ensaio de compressão edométrico, tá? Ou edométrica, tanto faz. Esse resultado, a mesma coisa. Todos eles são resultados de tensão, tá? Então, a gente tem uma carga sendo aplicada numa área. Carga dividido por área vai nos dar tensão. Essa tensão é a nossa resistência à compressão. Aqui, pessoal, nesse ensaio, nós também temos um solo confinado, tá? Então, o corpinho de prova aqui, ele vai ter uma base lateral aqui de aço, tá? Que vai confinar a amostra, deixá-la fechadinha, e aí nós vamos ter duas placas porosas, uma em cima e uma embaixo, que vão comprimi-lo, ajudar na sua compressão, tá? E aí a carga vai ser aplicada aqui na parte superior, e aí a cada etapa a gente vai registrar a deformação. Nesse ensaio, que ele tem de diferente dos outros, é que nos outros a gente aplica a carga numa velocidade específica até que o corpo de prova se rompa. Aqui a gente tem aplicação de carga por etapas. Então, o que acontece? Aplico a carga, vai subindo a aplicação de carga, para, volta o corpo de prova, fica sem carga, ele vai
voltar a inchar um pouquinho, porque a deformação, né, já desapareceu, né, a carga desapareceu. Aí eu aplico carga de novo, aí para de novo, aí aplico mais uma vez, aí para. Vai realizando essas etapas de aplicação e liberação da carga até que haja um rompimento. Então, a gente vai analisando as deformações em cada etapa, tá? É um ensaio bem interessante. Beleza? Olha aqui como que ele é feito. Como que é feito a análise dessa deformação? É através de um relógio aqui em cima, que a gente vai analisando essa variação, né, dentro do corpo de prova. Além disso, pessoal, esse ensaio aqui também permite que a gente realize drenagem, tá? Ele tem duas placas porosas aqui na superfície e na base, tá? Duas pedras porosas, e através dessas pedras a gente pode inserir uma mangueira e realizar a drenagem dessa amostra para retirar a água que estava lá dentro desse corpo de prova e para ter o resultado dele sem interferência da tensão da pressão neutra. Beleza? Com esse ensaio, a gente vai obter o índice de vazios em cada etapa, tá? Então, cada etapa daquelas onde eu vou carregando, descarrega, carregando, descarrega, eu consigo, né, obter a deformação e, com isso, eu consigo obter o índice de vazios de cada etapa. Então, numa primeira etapa, ele veio pronto com um certo índice de vazios que estava lá no terreno. Aí eu apliquei uma certa carga, ele reduziu um pouquinho o índice de vazios, expulsou um pouco. Aí soltei a carga, faço aquela leitura. Aplico mais carga, ele vai reduzir mais ainda, né? Então a gente vai acompanhando tanto o índice de vazios mudar, quanto a redução da própria altura do corpo de prova também vai mudando ao longo do tempo, tá? E aí a gente monta gráficos relacionando a tensão que está sendo aplicada, né? Então, tensão que está sendo aplicada naquele corpo de prova com o índice de vazios que está sendo observado em cada etapa, tá? Aqui tem alguns resultados para vocês observarem. Então, carregamento, descarregamento, carregamento novamente. Aqui também, carregamento, e daí eu descarrego. Então, vejam a diferença do índice de vazios para cada situação. Aqui seria para uma areia, tá? E aqui seria para um solo argiloso, beleza? Então, vejam, ó, aonde que inicia o índice de vazios, qual que é o procedimento, como que acontece a evolução da diferença desse índice de vazios e também vai modificar a altura ao longo do tempo. Beleza? Por meio desses valores de índice de vazios, tá? E a diferença entre as alturas em determinado tempo escolhido lá no ensaio, a gente consegue obter um valor de recalque. Então, é um recalque quando a gente aplica a primeira carga na superfície do solo. Eu pego uma amostrinha, né? A gente pegou uma amostrinha para exemplificar aquele terreno. Então, eu vou pegar, colocar no equipamento, vou fingir que eu estou aplicando uma carga, ou seja, como se fosse a carga de uma edificação. E aí eu vou analisando como que esse solo iria responder. Então, eu vejo qual é o índice de vazios que vai mudando, vai reduzindo a quantidade de vazios, vai expulsando o ar dali e, consequentemente, a altura também vai reduzindo. Essa diferença de altura, sem aplicação de carga, aplico a carga, reduz a altura, é exatamente essas deformações verticais que a gente estava comentando. É uma delas, é a deformação que acontece no primeiro momento, é o que a gente chama de recalque imediato, tá? A gente já vai conversar um pouquinho sobre a classificação dos recalques, mas é o que a gente chamaria de recalque imediato, que acontece na primeira situação. Então, se vocês observarem aqui no desenho, a gente tem a quantidade de grãos, beleza? E a gente vai ter uma porcentagem de vazios no começo do ensaio. Joia. À medida que eu vou realizando o carregamento, né, e realizo o descarregamento e faço a leitura de como que esse solo está variando, eu vou ter ainda a mesma quantidade de grãos, porque eu não mudei a minha amostra. No entanto, o que vai mudar? A quantidade de vazios. Eu vou tirar um pouco do ar. Por quê?
porque eu estou aplicando uma carga e o ar vai saindo, vou comprimindo cada vez mais aquela amostra. E aí essa diferença entre a altura inicial da minha amostra, somando sólidos e somando os vazios, menos tirando a altura final dessa amostra, né? Essa diferença é o que a gente chama de recalque, tá? O recalque imediato. E aí eu consigo analisar esse recalque, tá? Por essa fórmula aqui de baixo, que vai correlacionar o índice de vazios inicial, que é o E1 aqui, com o índice de vazios final, E2, que vai estar nessa segunda situação. Então, a minha fórmula de recalque que a gente utiliza, né, analisando esse ensaio de compressão endométrica, para que eu consiga chegar no valor de recalque imediato que vai acontecer naquele solo, assim que eu colocar uma carga, vai levar em conta a altura inicial da amostra, vai levar em conta o índice de vazios inicial da amostra e o índice de vazios final, ou no momento que eu quiser analisar, que é o E2, que seria esse índice de vazios aqui da segunda etapa, né, ou da etapa final. Então, vejam, eu preciso de poucas variáveis para que eu consiga chegar no valor de recalque, que é o valor, essa diferença de altura que o solo vai ter quando eu aplicar uma carga na sua superfície, tá? Então, esse é um ensaio bem completo, né, que a gente consegue utilizar para variadas situações, consegue medir tensão de adensamento, consegue medir resistência à compressão, tá? E consegue medir também, fazer esses cálculos de recalque imediato. A gente vai falar das outras tensões um pouquinho mais para frente, mas eu queria mostrar esse primeiro cálculo de recalque para vocês hoje. Beleza? Gente, o que são os recalques, então? Só para ficar claro, tá? Os recalques, eles vão ser aquele rebaixamento que ocorre devido ao adensamento do solo. Então, tenho lá o solo, beleza? Aí, o que acontece? Vai vir a carga, né, da edificação na sua superfície, ele vai adensar, ele vai comprimir, vai reduzir, né, a quantidade de ar que está disponível ali naquele solo, porque ele vai ser comprimido. E aí, esse rebaixamento entre o primeiro nível e o nível final ali, aonde ele chegou depois de eu aplicar carga, é o que a gente chama de recalque, né? Esse rebaixamento. Se ele for excessivo, se ele não for previsto, ele vai causar trincas e fissuras na minha edificação. Por isso que a gente precisa conhecer a capacidade de recalque de cada solo, do meu terreno, tá? O recalque diferencial, que é um termo que vocês podem ouvir para frente, a gente vai conversar um pouco sobre isso, a gente fala sobre isso em fundações também, tá? É o que a gente viu naquelas obras que a gente comentou lá no começo, né? Nos prédios de Santos, na Torre de Pisa. É um recalque onde apenas uma parte da obra vai rebaixar. Então, eu tenho a minha obra lá, só nessa ponta aqui, nessa etapa que aconteceu um recalque, e daí houve um rebaixamento aqui, ficou comum, normal. E aí eu tenho, né, uma descentralização ali entre o nível que eu tinha pensado inicialmente. O ideal, quando a gente fala de recalque, é que toda a estrutura tenha um rebaixamento contínuo, homogêneo, que ela desça junta por completo, tá? Por isso que a gente prevê o recalque para que não tenha o diferencial, porque ele sim, né, pode gerar várias situações. Uma das situações é esses esforços imprevistos. Então, gerar uma situação de torção mesmo, né, que pode levar à completa ruína da estrutura, tá? Então, a gente tem um problema bem sério, né, quando a gente tem esse recalque excessivo, porque não é para ele ocorrer, ele não é previsto na parte estrutural. Então, quando ele não é previsto na parte estrutural, os esforços para ele não são pensados, a gente não pensa em como trabalhar o contrário disso. Então, ele surge como uma situação extrema e aí pode causar a completa ruína da estrutura mesmo, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala de recalque, a gente comentou do recalque imediato, né, que eu falei para vocês hoje,
O recalque imediato é o que acontece no primeiro momento, quando a gente aplica a carga. Mas a gente não pode levar em consideração só ele, porque dependendo do solo que eu tenho, né? Se eu tiver um solo argiloso ali, com uma composição argilosa que tem uma certa parcela de umidade, ele vai ocorrer o recalque ao longo do tempo. Então, eu preciso analisar todas as parcelas do recalque, né, para conhecer a sua deformação completa, tá? Então, a gente vai analisar recalque imediato, recalque por adensamento primário e recalque por compressão secundária. Vamos analisar essas 3 situações. O primeiro que a gente vai falar hoje, né, já começamos a falar dele, é o recalque imediato. E aí, nas outras aulas, à medida que a matéria for andando, a gente conversa sobre o recalque por adensamento primário e o recalque por compressão secundária, tá? Beleza. Recalque imediato, pessoal, ocorre principalmente devido à compressão dos gases. Os gases vão ser o quê? É o ar que a gente estava comentando, né? Ele pode ter outras composições, mas seria o ar que está presente ali na camada de solo. Então, eu vou comprimir esse material e esse ar vai ser expulso. E aí eu vou ter esse primeiro rebaixamento, tá? Ele vai acontecer o quê? Simultaneamente ao carregamento. Comecei o carregamento, ele começou a rebaixar, tá? E ele não vai gerar grandes problemas para as edificações com fundações rasas, blocos, chapatas, radies. Por quê? Porque ela vai abaixar já no primeiro momento, tá? Então, ele vai descer todo junto, todo esse conjunto de fundação, edificação, e eu não vou ter um problema que vai me gerar fissuração lá para frente, tá? Como que é calculado esse recalque imediato, né? A gente pode calcular a partir de fórmulas empíricas, então, utilizando os dados de cada solo, assim como a gente observou ali quando a gente falou do ensaio edométrico, de compressão edométrica, que ele é um tipo de cálculo para recalque imediato, né, que leva em consideração as informações das amostras. Então, exemplos das amostras, dados empíricos que foram retirados do próprio terreno. Ou ainda, a gente pode calcular esse tipo de recalque se eu não tenho conhecimento do meu solo, se eu não consigo ter acesso a essas informações pela teoria da elasticidade linear, tá? Que aí parte de uma premissa de que os solos são elásticos, né? Que eu vou ter tensão, deformação. Se eu tiro a tensão, a minha deformação volta. E isso não é verdade, tá? Então, a gente não pode levar em consideração só esse valor de recalque quando a gente está trabalhando com a teoria da elasticidade linear, porque essa proporção ela não é real, ela é só teórica. Tá? Então, eu preciso computar junto as outras situações de recalque para que eu chegue a uma coisa mais aproximada e um pouquinho mais real. Tá? A gente precisa, então, considerar outras parcelas de recalque para as deformações finais do solo, porque essa primeira deformação, se ela for calculada dessa forma, pela teoria da elasticidade, ela não é a situação real que está ocorrendo no meu solo. E aí eu preciso prever, em conjunto com as outras situações, como que vai ficar o meu solo no final. Senão eu posso ter essa deformação extrema que a gente estava comentando, e aí eu vou ter, vou prejudicar, né, a minha edificação, tá? Então, lembrando, a gente pode calcular pela teoria da elasticidade, né? Se eu tenho uma tensão, a deformação vai crescendo junto, e se eu tiro essa deformação, ele volta, mas isso não é real. Os solos, eles não são elásticos, tá? A gente sabe disso, que quando a gente retira a carga, o solo fica naquela posição, né, com a carga, ou pelo menos uma parcela dele sim. Ele não vai voltar completamente ao que ele era inicialmente. Então, a gente precisa considerar todas as parcelas de recalque que vão estar atuando para chegar num recalque um pouco mais aproximado do real, tá? Beleza, pessoal. Então, hoje, em relação à parte teórica, era isso que eu queria passar para vocês. Falar um pouquinho dos 3 ensaios, né, que podem auxiliar a conseguir os valores de resistência à compressão do solo, ou alguns outros valores, como que a gente falou do recalque imediato,
tá? E a partir da aula que vem, a gente continua a unidade 2, beleza? Vamos falar dos outros tipos de recalque e começar a calculá-los, tá? Aos pouquinhos, beleza? Então, o que eu quero que vocês realizem para que a gente finalize essa aula de hoje, né? E vocês obtenham os pontos da semana. A gente vai reforçar os conceitos que foram trabalhados desde a primeira aula, conceitos teóricos, na atividade avaliativa. Então, tem um link para vocês aqui, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp também, é um link do Google Forms, lá tem algumas questões, tá? Não são questões abertas, são questões de múltipla escolha, que vocês vão escolher as respostas e vão me enviar. É um trabalhinho individual, vocês têm até a aula que vem, né? Que é dia 1º/4, para responder esse formulário e obter, então, os 100 pontos. Lá vão ter questões teóricas desde a primeira aula, tá? Então, quando a gente falou das tensões que são aplicadas no solo, né? Então, uma revisão da unidade 1, e ainda vamos falar das questões em relação a essa aula de hoje. Então, um pouquinho dos ensaios que a gente comentou hoje, beleza? E aí vocês conseguem responder todas essas questões, é bem rápido, bem tranquilo, tá? Pessoal, enquanto não voltar às aulas presenciais, a gente não conseguir voltar, né? A gente vai trabalhando por aqui, eu espero que tenha ficado um pouquinho mais didático, né? Com a câmera junto. Eu fico disponível para responder vocês pelo grupo, tá? E aí a gente vai conversando no decorrer do tempo para que vocês aproveitem essas aulas da melhor maneira possível, beleza? Muito obrigado pela atenção, fiquem seguros, fiquem em casa, tá? Até mais.